Olá, alunos e alunas, e a todos que estão assistindo esse vídeo. Esse será o primeiro de uma sequência de vídeos onde eu vou passar ferramentas que serão fundamentais ao curso de Cálculo 1. Ou seja, adiaremos um pouco os vídeos onde abordaremos o curso. Primeiro, vamos falar do que são axiomas, teoremas, lemas, corolários. Nos próximos vídeos falaremos brevemente dos números naturais, inteiros, racionais e números reais. Seguindo a sequência de vídeos, recordaremos equações e inequações, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, conceito do que é uma função e sua representação gráfica, algumas funções especiais, como as funções modulares, logarítmicas, trigonométricas, e a partir desses vídeos estaremos preparados para iniciarmos o curso de Cálculo 1. Bom, gente, então vamos falar um pouco das demonstrações. Considere essa proposição, tá? Que todo inteiro ele pode ser escrito como um 2k mais 1, onde k é um inteiro. Eu não vou demonstrar isso, mas eu vou usar essa proposição. Agora, a próxima proposição é: se eu tenho um inteiro que é par, então seu quadrado é ímpar. Bom, para demonstrar isso, antes eu preciso da definição do que significa par e do que significa ímpar. Ou seja, sem essa definição, eu não tenho como começar a demonstração. Então, vamos à definição. Então, está aqui a definição, né? Se eu tenho um inteiro, eu digo que ele é par se ele é escrito da forma 2 vezes o número inteiro. E ele é ímpar se ele for escrito da forma 2 vezes o inteiro mais 1. Ok, então agora eu posso responder isso. Se um inteiro é par, então seu quadrado é par. Então vamos pensar em números que satisfazem essa igualdade, ou seja, que é par. O número 2 satisfaz, né? 2 vezes 1, então o 2 é par. 2 ao quadrado é 4. 4 é par, não é ímpar, ou seja, isso daqui é falso. Então a pergunta é: como nós vamos demonstrar algo que é falso? E a resposta é a seguinte: quando algo é falso, você não demonstra, você dá um contra-exemplo e mostra que não funciona. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, 2. 2 ao quadrado é 4, ou seja, eu tenho um número par que elevado ao quadrado não é ímpar. Bom, eu não tenho só como exemplo 2, eu tenho 4, 6, 8, qualquer um. Par que eu levar ao quadrado vai ser par e não ímpar. Mas como eu quero mostrar que isso é falso, eu não preciso ficar dando vários contra-exemplos. Basta um. Basta um e pronto, acabou. Isso é falso. Agora vamos ao próximo. Bom, o próximo é o seguinte: eu tenho um inteiro que é par, então seu quadrado também é par. Então, demonstrar, eu pego o número 2, 2 ao quadrado é 4, também é par, então está funcionando, né? Eu tenho 2 que é par, o quadrado é par, funcionou. Vamos para o 4. 4 é par. 4 ao quadrado dá 16, também é par. Bom, então está demonstrado, né? Eu estou vendo aí esses dois, funcionou, então é par. Então, ok, demonstração, certo? Bom, quando a gente quer demonstrar que algo é verdadeiro, você não demonstra isso com exemplos, né? Porque se for com exemplos, aí eu penso, poxa, funcionou com 2, funcionou com 4, mas será que funciona com 6? Aí eu testo com 6, funciona. E depois, será que funciona com 8? E eu nunca vou parar de me perguntar, porque o conjunto dos números inteiros é infinito. Então, para você demonstrar isso daqui, você tem que demonstrar de uma forma geral e não com exemplos. Então, isso daqui não é uma demonstração. Então, vamos à demonstração. Então, eu pego um inteiro, né? E pela minha hipótese, esse inteiro ele é par. Eu quero concluir que o quadrado dele também é par. Então, vamos lá. Seja A um inteiro que é par. Bom, par, pela definição, significa que ele é da forma 2k. Então, se o A é par, ele é da forma 2k. O que significa A ao quadrado? Significa 2k vezes 2k. Mas isso daqui pode ser escrito da forma 2 vezes 2k ao quadrado. Observe, k é inteiro, então k ao quadrado é inteiro. 2 vezes algo inteiro também é inteiro, então eu tenho 2 vezes um número inteiro. Se eu tenho 2 vezes um número inteiro, então significa que esse número é par. Pronto, demonstrei. Peguei
um número qualquer par e demonstrei que esse número qualquer par elevado ao quadrado também é par. Então, demonstração concluída. Agora vamos ao próximo. Bom, antes de falar da próxima proposição, só falar desse símbolo aqui, né? Esse símbolo na matemática significa de implicação. Então aqui eu leio o seguinte: se isso daqui acontece, então isso implica que isso daqui acontece. Então observem que é mais ou menos a proposição, é o que está escrito aqui, né? Ou seja, se isso acontece, ou seja, se o número inteiro A pertencente a Z é par, então, tá aqui, ó, então isso daqui acontece, ou seja, seu quadrado também é par. Bom, gente, agora vamos para a próxima proposição. A próxima proposição eu tenho: para todo A pertencente a Z, ele é par, se e somente se A ao quadrado é par. Esse para todo tem esse símbolo na matemática, tá? Então, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, significa para todo. E observem que tem uma diferença em relação a outra proposição, que no lugar do então, eu coloquei o se e somente se. Então, qual a diferença do então para o se e somente se? Na outra proposição, esse então significa se A é um inteiro e é par, esse então implica que A ao quadrado é par. Esse se e somente se são duas implicações. Ou seja, a primeira implicação que eu tenho é para todo inteiro. Se A é par, então isso implica que A ao quadrado é par. Só que também vale a volta, ou seja, tem uma implicação contrária, que eu tenho como hipótese que A ao quadrado, para todo inteiro, se A ao quadrado é par, implica que A é par. Então, para demonstrar isso daqui, eu tenho que demonstrar a ida e depois tenho que demonstrar a volta. Ou seja, a ida, eu tenho como hipótese para todo inteiro que se ele é par, implica que A ao quadrado é par. E isso já foi demonstrado na proposição anterior. E agora o que está faltando para demonstrar nessa proposição, já que eu tenho que demonstrar a ida e a volta, só está faltando eu demonstrar a volta. Ou seja, eu vou ter como hipótese que A ao quadrado é par e vou mostrar que o A é par. Claro, o A sendo inteiro. Então, nessa demonstração, no caso da volta, né, que eu tenho como hipótese que A ao quadrado é par, observe que essa hipótese que A ao quadrado é par é a minha verdade. E eu tenho que concluir que A é par. Uma observação de um erro muito comum em demonstrações é usar o que você quer demonstrar. Ou seja, eu tenho a minha verdade, que A ao quadrado é par, e na demonstração eu uso que A é par para concluir que A ao quadrado é par. É muito comum esse erro, mas vocês jamais vão poder usar o que vocês querem demonstrar. Ou seja, eu quero usar que A é par, então eu não posso supor que A é par. Essa demonstração eu vou fazer um pouco diferente da proposição anterior, que eu vou usar uma técnica chamada de demonstração por absurdo. Como funciona essa técnica? Eu quero provar que A é par, então eu nego o que eu quero demonstrar. E quando eu nego o que eu quero demonstrar, eu acabo ganhando um fator que é o seguinte: negar que A é par significa dizer que ele é ímpar. Bom, quando eu posso assumir que A é ímpar, então eu posso escrever o A dessa maneira. Observe que essa proposição aqui está sendo usada, porque, segundo essa proposição e a definição, todo número inteiro ou é par ou é ímpar. Então, negar que ele é par, ele só tem uma outra possibilidade, segundo essa proposição, que ele tem que ser ímpar. Então, negar isso daqui significa dizer que esse número ele é ímpar, segundo essa proposição. Bom, qual é a ideia da demonstração por absurdo? Eu nego o que eu quero demonstrar e vou chegar em algo falso, tá? Nesse caso dessa demonstração, o algo falso seria contrariar a minha hipótese, ou seja, eu vou supor que o A é ímpar e vou chegar numa contradição em relação à minha hipótese, que eu vou concluir que A ao quadrado tem que ser ímpar. E isso será um absurdo porque
a minha verdade é que A ao quadrado é par. Mas, numa demonstração por absurdo, poderia chegar a qualquer outro resultado que fosse falso, tá? Então, vamos começar. Então, minha hipótese é que A ao quadrado é par. Vou negar o que eu quero demonstrar, ou seja, que A é ímpar. Com isso, eu posso escrever o A dessa maneira, que A é igual a 2k mais 1, mas o que é A ao quadrado? É 2k mais 1 vezes 2k mais 1. Então, fazendo essa conta, aplicando a distributiva ou usando a fórmula, né, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu chego nisso daqui. Posso colocar aqui o 2 em evidência, então fica o 2 que multiplica isso daqui mais 1. Só que, como k é inteiro, então 2 vezes k também é inteiro. Se k é inteiro, k ao quadrado é inteiro, e 2 vezes algo inteiro também é inteiro, e soma de inteiros também é inteiro. Então, eu tenho 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, pela definição, 2 vezes um número inteiro mais 1 é um número ímpar. Então, ou seja, eu estou chegando ao absurdo em relação à minha hipótese, porque eu estou concluindo que esse A ao quadrado aqui é um número ímpar. Então, isso é um absurdo. Portanto, o meu A ele não pode ser ímpar, ele tem que ser par. E está concluída a demonstração. Agora, eu vou dar um exemplo do que seria um corolário. E para esse exemplo eu vou usar esse teorema aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, o meu corolário, ele diz o seguinte: se eu tenho um triângulo equilátero, então significa que cada ângulo vale 60 graus. Bom, vamos recordar que triângulo equilátero significa que os 3 lados são iguais. Ou seja, significa que os 3 ângulos são iguais. Então, se eu tenho que a soma dos 3 ângulos vale 180 por esse teorema, e aqui eu tenho que os 3 ângulos são iguais, então, para saber o valor de cada ângulo, basta dividir por 3. Então, dividindo por 3, eu tenho 60. Ou seja, o corolário foi um resultado obtido imediatamente do teorema. Então, como eu tinha explicado anteriormente, corolário é isso. É um resultado particular de um teorema. Agora, apenas como curiosidade, será que seria possível, usando os axiomas e a lógica, provar um teorema e, usando esses mesmos axiomas e a lógica, provar um teorema contrário? Se isso acontecesse, significa que a matemática não é consistente. Se a matemática é consistente, é impossível acontecer isso. É impossível, usando os axiomas, provar um teorema e provar um outro teorema contraditório. Essa consistência matemática, por muito tempo, tentou se demonstrar, mas Kurt Gödel, que viveu por volta de 1906 a 1978, ele provou que é impossível provar essa consistência matemática, usando a nossa filosofia. Nada impede que possa existir uma outra filosofia matemática, com a outra lógica, que talvez isso seja demonstrado. Mas, usando a forma como fazemos matemática, é impossível provar essa consistência. E isso, de certa forma, abre um desconforto a quem estuda matemática, no sentido que você se pergunta, será que algum dia vai acontecer isso? Será que algum dia vai ter um teorema que vai ser contraditório ao outro, usando a mesma base matemática? Bom, isso até hoje nunca aconteceu. Uma outra curiosidade é que o Gödel provou que a matemática não é completa. No seguinte sentido, existem verdades da matemática que é impossível de serem demonstradas. Isso, de certa forma, também é um desconforto para quem estuda matemática, no sentido que você pode estar estudando algo, tentar demonstrar e não conseguir essa demonstração, e você pensar que apenas você não conseguiu porque não teve habilidade suficiente para fazer essa demonstração. Mas imagine que esse algo que essa pessoa esteja tentando demonstrar seja uma dessas verdades de Gödel, que é impossível de ser demonstrada. Isso jamais, essa pessoa que está estudando esse problema, ele jamais conseguiria saber se foi por falta de capacidade de conseguir demonstrar ou que é impossível de ser demonstrada.
Bom, gente, isso foi apenas uma curiosidade que eu achei legal de trazer para vocês. E agora nós vamos para o nosso próximo vídeo. E eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado.